Bom dia a todos presentes, pessoal também de casa. Iremos começar mais um culto de escola dominical, o culto a parte da manhã. Temos feito 2 cultos, né? A parte da noite, amanhã também. Iremos começar agora, queria começar orando e agradecendo a Deus e a todos pela presença, aqueles que estão em casa também participando. Vamos agradecer a Deus, vamos orar em primeiro lugar. Senhor Jesus, nós lhe damos graças, Pai, porque o Senhor nos permite adorá-lo. O privilégio que nós temos de honrá-lo com a nossa vida, com a música, com o abrir da sua palavra para meditarmos ao nosso coração. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom em todos os momentos para a nossa vida como igreja, a nossa vida particular. E desde já eu lhe peço que o Senhor nos dê um excelente domingo e que seja um domingo para a tua honra, para a tua glória e também para o nosso benefício. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nós vamos cantar uma canção agora, pedir para que a igreja fique em pé. Nós vamos adorar com a música aqui com os irmãos do louvor. Bom dia, irmãos. Nós vamos cantar Plano Melhor. O Senhor Jesus tem um plano melhor para aqueles que creem no nome dEle, mesmo em meio a tantos problemas que nós temos passado por causa dessa pandemia. Devemos confiar na vontade perfeita do Senhor. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza te dê força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada nem ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém vai impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, a sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu.
Amém, irmãos. Pode sentar, irmãos. Daqui a pouco nós vamos cantar uma outra música, mas eu queria só, nesse primeiro momento aqui, lembrar que hoje é um dia comemorativo, né? O Dia dos Pais, né? O segundo domingo do mês de agosto, e um dia para que a gente lembre, né, aqui da importância desta função. Então eu queria nesse primeiro momento dar uma palavrinha em relação a essa função que Deus criou, a função de ser pai, no seu papel na família, né? Então eu vou fazer aqui um acróstico, né, da palavra papai, né, e vou dizer aqui, vai aparecer para você ali, já apareceu, fazendo um acróstico para que você entenda, que nós entendamos então essa manhã a responsabilidade e aquilo que Deus colocou aos pais, né? Então a primeira letra aí do acróstico, a letra P, né, que eu escolhi esta palavra aí, pacto, né? O que vem a ser isso? O pacto é algo que é constituído entre uma pessoa ou uma ou mais pessoas, é algo que é constituído em um combinado, né, em algo pactuado, né, para um objetivo, para, enfim, um mandato, né, uma ideia de que não muda. Tem um pacto, aquilo não muda, nós vamos fazer um pacto aqui, essa ideia central, né, uma ideia de um combinado, uma aliança entre pessoas, entre algo que é colocado, e é isso que será seguido. E essa função de ser pai, ela foi pactuada, não pelo homem, ela foi pactuada, ela foi constituída, vamos dizer assim, pelo próprio Deus. Foi Deus que pactuou, né, o homem para ser pai, né? E, portanto, não foi o homem que criou, não é uma invenção do homem, né, ele ser pai. Foi Deus que inventou, foi Deus quem criou a função. Ele criou Adão como o administrador, o pai do jardim, vamos dizer assim. Sabemos que Adão pecou, mas de alguma forma, de alguma maneira, Adão cumpriu sim a sua função de pai do jardim, de pai da humanidade, tanto que por Adão, né, por este pai, todos, quando ele pecou, então todos são pecadores, o primeiro homem, né? E isso não é mudado, não é? Na história, a gente olhar para a história, não tem nenhuma mudança, nenhuma sombra de mudança daquilo que Deus colocou desde o começo. Foi acertado, então, foi colocado pelo próprio Deus, que nos leva, então, à segunda letra aí do acróstico, que é a letra A, de aliança. A Bíblia, ela descreve uma aliança única só, uma aliança única de Deus com o homem. Deus fez muitas alianças com o povo no Antigo Testamento. Quando Jesus veio a nova, né, ele é chamada de a nova aliança no meu sangue, a salvação, a remissão dos pecados. Mas o fato é que é uma aliança só. E essa aliança, desde lá do começo, quando Adão pecou, Deus fez uma aliança com o homem. Deus fez uma aliança tirando o homem do jardim, né, e uma aliança de salvação ao dizer que viria um menino nascido de mulher, a descendência da mulher, e ia ser inimiga de Satanás, enfim, esmagar a cabeça. Já foi a promessa ali de uma aliança de Deus ao homem de salvação. E a gente vê toda essa aliança, né, decorrendo no Antigo Testamento. Primeiramente a gente vê lá em Gênesis, logo depois do pecado, toda aquela situação, nós temos uma aliança de Deus com Noé, o pai Noé. Noé, ele foi escolhido para fazer a arca, para levar sua família, para trazer os animais, enfim, sabendo toda a história. Noé foi levantado como um pai,
de uma aliança de Deus com o homem. Depois nós temos, mais à frente, Abraão, que é chamado pai da fé, né? E é interessante que Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão, de ele ser uma grande nação, de ele ser o pai, mudando o nome dele de Abrão para Abraão, que agora seria o pai, exatamente naquela mensagem, naquela passagem de Gênesis 22, que Abraão ia sacrificar o seu próprio filho, né? Em Gênesis 22, ia sacrificar o seu próprio filho Isaque no monte, e Deus testou Abraão ali. Deus, ele, em sua soberania, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele testou Abraão e ali em diante falou assim: Abraão, viu que você será pai, você vai ser Abraão, porque você obedeceu pela fé, que não negaste o teu filho, o teu único filho. O pai ia sacrificar o seu próprio filho em amor a Deus, sem dúvida nenhuma, Deus já mostrando como o que ele faria, que era exatamente enviar o seu único filho para ser sacrificado pelos pecados, né? Exatamente o que Deus faria. E enfim, a gente caminha aí no todo o Antigo Testamento. Depois veio Moisés, o pai, né? Aquele que guiou o povo no Egito, que salvou, que libertou, né? Que foi o responsável de Deus para libertar o povo lá do Egito, o povo de Israel do Egito, e caminhou com ele. Depois a gente vê em Josué, depois vemos os outros homens, Davi, outros homens que foram colocados para serem pais, líderes, guias para a nação, né? E até hoje, até as pessoas falam hoje, né, natural, tem o pai de alguma coisa, né, o pai os pais da igreja, né, quando alguém constitui alguma coisa, responsável por fazer, o pai daquilo, o pai do esporte tal, o pai de uma escola tal, o pai, enfim, é aquele que guia, é aquele que inicia, aquele que toma a iniciativa. Essa é uma função dada por Deus e imutável, né? Nós também podemos agora ir para a terceira letra ali, e eu escolhi essa palavra proteção. Por quê? O pai protege, o pai cuida, o pai sustenta, guarda. O pai é forte, né? O pai, Deus capacitou o homem fisicamente para ser o salvador, para ser o sustentador, para ser a fonte de energia em sua casa. Deus não colocou, não capacitou o homem fisicamente para ele não usar da sua capacidade física para nada. Deus tem existe uma função, um propósito para o homem, e é essa função de ser o pai, de ser o protetor, de ser o salvador. Um livro que estou lendo, que é chamado estou lendo junto com o Caio lá, de vez em quando à noite a gente lê junto, eu leio e ele ouve, né? Dorme também, né? Depois tem que ler de novo, que é chamado Futuros Homens, que fala sobre o pai ser o salvador, né? Salvador do lar, aquele que vai salvar, e essa salvação é uma salvação de forma sacrificial, que nos leva para outra letra, que é amor, né? O pai ama, e esse amor não é aquele amor sentimental, embora existe o sentimento, mas é amor sacrificial. O pai se sacrifica, ele ama de forma sacrificial a sua família. É ele que guia, é ele quem ama de forma que vai sacrificar a sua vida pela sua família, pelo seu lar, pelos seus filhos e por todos aqueles que convivem, né, com ele ali. Então, aquele que está disposto até de dar a sua própria vida, como diz Efésios, que o marido ele pode até ao ponto de dar sua própria vida pela sua esposa. É a ideia mesmo, aquela ideia de no espelho de Cristo,
Cristo que veio e em um amor sacrificial entregou a sua própria vida para ser o Salvador. É claro que no contexto que nós vivemos hoje, eu entendo que existe ausência de pai em muitas famílias e tudo mais, e é triste de uma certa forma isso, mas eu queria lembrar para vocês que Deus é pai. Nós não somos, não há ninguém órfão de pai. Deus é pai e Deus cuida de cada um de nós. E queria então encerrar com a letra I, né, ali do acróstico do papai, que é insubstituível. A função de ser pai, ela não pode ser substituída, ela não pode ser mudada, simplesmente porque foi Deus quem constituiu. E se não pode ser substituída, então o homem ele deve assumir a sua função de ser pai. A sociedade, na decadência da família e tudo mais, tenta tirar este foco, né, de o pai como o protetor, como o salvador da família, como aquele. A sociedade tenta tirar esse foco, mas não tem como. É impossível, porque o que Deus constituiu não muda, né? E o ser humano, ele já é criado, ele já é, vamos dizer assim, programado desde de seu nascimento a entender, a compreender a importância da função pai, da função mãe e da função ali de ser filho, filha, né? Cada um em sua função, ou seja, não há nada que mude o que Deus constituiu, não há nada que mude o que Deus planejou. Aí está no DNA, na identidade do homem, a paternidade, assim como está na identidade da mulher a maternidade, né? Porque é o próprio Deus que assim quis em sua vontade, em sua soberania. E isso nos traz conforto, motivação, coragem para enfrentar todas as dificuldades, para lutar contra a nossa natureza pecaminosa e para entender para a nossa vida o que Deus planejou. Então, portanto, eu queria parabenizar a todos os pais, né, aqui da nossa igreja, que está aqui presencialmente, parabenizar também o pessoal que está em casa e dizer Feliz Dia dos Pais, né, que Deus abençoe vocês e entendam, compreendam a função que o homem tem, a função que o pai tem, é uma função insubstituível, é algo pactuado por Deus, é uma aliança de Deus. Deus trabalhou em suas alianças nessa ideia. O homem deve então proteger, o pai proteger a sua família e amar, se sacrificar por ela. Amém? Deus abençoe. Nós vamos cantar agora mais uma canção, para depois irmos para a próxima parte, que hoje estudaremos sobre um assunto relacionado à igreja. Daqui a pouco eu falo para vocês que nós seguiremos nos próximos domingos, equipe de louvor. Vamos cantar mais uma canção. Eu peço aos irmãos que fiquem em pé, aqueles que podem. Vamos cantar Obrigado, Jesus, agradecendo ao Senhor por este dia e por tudo que Ele tem feito por nós. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado.
Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Podem sentar, irmãos. Ótimo, obrigado, pessoal da música. Bom, gente, quando começou a cantar e para o irmão que está ao meu lado, você já pensa, né? Não sei se passou pela sua cabeça, para mim passou, vou cumprimentar o pessoal. Não pode. Mas, enfim, isso vai passar, se Deus permitir, e nós podemos até marcar o dia do abraço, depois de tudo isso. A gente marca o dia do abraço para aqueles que gostam, o dia do cheiro, né? Um cheirar o cabelo um do outro, né? E assim, Denis? E a gente comemorar, então, e ficarmos, então, um culto inteiro abraçados e nada poderá nos separar. Gostaram? Muito bem. Nós começaremos a estudar na escola dominical nos próximos domingos agora, um tema que é sobre igreja, né? A importância de ser igreja e o que é isso, né? Qual a importância disso para a nossa vida, para a nossa comunidade. E alguns temas que nós vamos falar sobre igreja, não da própria organização da igreja em si, mas de você como igreja. Você é a igreja. Você, a pessoa que crê em Jesus Cristo, ela é a igreja. A igreja não é o prédio. A igreja, sabemos disso, a igreja somos nós. Todos que creem. Existe a igreja universal, que não é a universal do reino de Deus da televisão, mas a igreja universal de todas as pessoas que creem em todos os lugares do mundo. Esta igreja é o corpo de Deus. E existe a igreja local, né, que é a nossa igreja aqui. E também a igreja de Deus, né? A Bíblia coloca a igreja universal, de todos que creem, desde a ordem de Jesus, depois da sua ressurreição, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja cresceu, desenvolveu, foi distribuídos lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, distribuído novas línguas, idiomas, exatamente para que as pessoas pudessem sair de suas regiões e o evangelho ser alcançado em outras línguas, em outras nações e assim por diante. Então nós temos essa igreja universal e a igreja local, né? A igreja local, temos cartas do apóstolo Paulo para a igreja local, a igreja que está em Colossos, a igreja local então de Colossenses, a igreja que está em Filipos, a igreja local de Filipenses, a carta aos Filipenses, aos Coríntios, aos Tessalonicenses. Nós temos lá em Apocalipse 7 igrejas, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, enfim, são igrejas locais, não é? Então Deus
nós vemos na Bíblia que Deus, Ele trabalha com a ideia de igreja, né, os discípulos, apóstolos, escreverem, inspirados pelo Espírito Santo, trabalham a ideia de igreja local e igreja também universal. Mas pensando em nossa igreja local aqui, eu queria falar exatamente para nós hoje sobre o que é ser um discípulo. O discípulo é aquele que faz parte da igreja. Então, eu vou falar sobre o ser discípulo e também o que é discipular, a importância de discipular. Peço para que você abra a sua Bíblia. Primeiramente, nós vamos ver 3 textos, tá bom? Nós vamos primeiramente para Mateus capítulo 28, depois passaremos lá em Colossenses e também em Hebreus, para a gente desenvolver aqui a nossa conversa sobre esse tema de o que é ser discípulo, o que é discipulado e qual é a importância disso para a igreja local, para a igreja de Deus. E Mateus 28, versículo 18, vai aparecer na tela para o pessoal de casa, também o pessoal aqui na igreja vai aparecer aqui na tela os versículos, mas se você tem sua Bíblia você pode abrir. Mateus capítulo 28, deixa eu chegar aqui. Vamos fazer a leitura deste texto em primeiro lugar, como introdução ao assunto. As últimas palavras, né, de Jesus, narrada aqui ou colocada por Mateus, diz assim: Jesus, 18, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tudo bem, nessa primeira parte, desses versículos, aqui é uma ordem direta de Jesus aos seus discípulos ali. Jesus, ele estava se despedindo antes de subir ao céu, e aqui é bem chamada, né, como muitos falam, às vezes tem até o subtítulo aí na sua Bíblia, chamado da Grande Comissão, né? Tem algumas Bíblias que colocam lá, a Grande Comissão. Jesus, ele dá essa ordem, e ele coloca aqui uma ideia muito interessante, fala assim: essa autoridade me foi dada, ao morrer, ressuscitar, sendo o próprio Deus, essa autoridade me foi dada, então eu vou passar essa autoridade, né? Eu vou ordenar essa autoridade para vocês. Ide, né? Que é muito usado para missões, é o ir, né? Mas entendemos que não só é o ir de um local para o outro, o ide é ali na esquina, você está indo, você está fazendo, cumprindo a ordem de Deus. E ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Nós falamos geralmente de pregar o Evangelho, mas a ordem de Deus é pregar sim o Evangelho, mas a ordem de Deus é discipular pessoas. A ordem de Deus é fazer novos discípulos. Por quê? Porque todo aquele que crê, todo aquele que compreende quem é Cristo, se arrepende, entrega a sua vida a Jesus, ele é o discípulo. Discípulo não foram só aqueles homens ali que estiveram com Jesus aos 12, eles eram os discípulos. Sim, eles foram os primeiros discípulos, mas ao estudar o texto bíblico, a gente vê que discípulo é todo aquele que crê. Você é um discípulo de Jesus. Você faz parte da igreja. É aquele que aceitou a Cristo, aquele que faz parte da igreja, que é batizado no corpo de Cristo, ele é
um discípulo. E todo discípulo tem que cumprir o seu chamado de discipular. Então, de fazer novos discípulos. Então, o que é ser um discípulo? Não é? O que é ser o discipulado, vamos dizer assim. O discípulo, o discipulado ele é a completude da vida cristã. É o total da pessoa. O discípulo ele é formado diariamente. O discípulo ele vive a sua vida cristã diária neste objetivo de uma nova vida, de uma nova da sua própria salvação. Então, nós temos que entender aqui que o discípulo, cada um de nós que cremos, você é um discípulo, está na sua vida, deve ser o completo de todo o seu ser. Agora, o que é discipulado? O que é discipulado? Discipulado é um programa da igreja. Todo sábado às 15 horas teremos discipulado. Não é um programa da igreja. Pode ser sim algo combinado, vai ter um dia ou na semana, no sábado, vai ter um dia que vai ter discipulado. Mas não é em sua essência só isso. O discipulado é todas as pessoas. Você é um discípulo e você deve fazer novos discípulos. Dar discipulado com a sua vida, dia após dia. Toda a nossa vida é uma vida de discipulado a Cristo. Como isso? Comendo, bebendo. Comendo, bebendo em casa, a gente pode estar discipulando alguém. Não é uma coisa engessada só no sentido de aquele momento, eu vou fazer discipulado com alguém. Não, você pode estar discipulando pessoas na sua casa, onde você trabalha, comendo, bebendo, conversando, nos relacionamentos, no trabalho, na vida, em todos os detalhes da sua vida diária, você pode estar fazendo novos discípulos. Através de uma palavra que você dá, através de um exemplo de vida, através de uma colocação, enfim. O discípulo, o discipulado, ele está encarnado na vida do crente. E não tem como o cristão viver assim, agora eu vou fazer discipulado aqui, eu vou ser um discípulo aqui na igreja. Lá onde eu vou, no meu trabalho, em qualquer lugar, eu sou o Fernando. Na igreja eu sou o discipulador. Lá fora eu sou o Fernando. Entende? Não tem como separar isso. Não tem como dividir isso. Você, em essência, é um discípulo. E é chamado para discipular. Existem algumas definições, que é colocado aqui. Eu peguei uma definição de Mark Dever, aquele escritor das 9 marcas da Igreja Saudável, que ele diz assim: discipulado, bem simples, bem direto, discipulado é ajudar alguém a seguir a Jesus. A sua função como um discípulo é ajudar alguém a seguir a Jesus. Mas para dar discipulado para alguém, eu preciso de muitas ferramentas? Não, só aquilo que você crê. Só aquilo que você vive. Aquilo que você é convicto. É claro que existem níveis, talvez de conhecimento e maturidade, alguma coisa assim, de você estar ensinando, porque o discípulo é ensinar, o discipulado é ensinar, como Jesus diz, ensinando-vos, fazei discípulos ensinando-vos. Então, a ideia é essa palavra que nós vamos ver daqui a pouco, que aparece em outros versículos mais à frente, que nós vamos ver, que é lá no versículo 20, lá, ensinando-vos a guardar todas as coisas. O discípulo ensina outro, que ensina outro, que ensina outro. Hoje nós estamos aqui estudando, conhecendo, porque foram
passado de gerações para gerações, de discípulos para discípulos, a mensagem chegou até nós. Discipular é para todos os cristãos. Nós temos algumas ideias equivocadas, né, erradas a respeito desse assunto, de que é discipular. Por exemplo, eu sou o professor da escola dominical, eu não sou discipulador. Não, você é discipulador, você está ensinando. Eu sou o diácono, eu trabalho na parte da música. Minha função na igreja é a música. Minha função na igreja é cuidar do café. Minha função na igreja é liderar os homens, as mulheres, os casais e tudo. Eu não sou discipulador. Discipulado é para pastor, para pessoas que estudam. Não, essa ideia é errada. Essa ideia é equivocada. Todos são discipuladores. Outra ideia errada, que é discipulado tem hora marcada. Discipulado não tem hora marcada, é sempre. Não tem hora marcada. Hora tal, dia tal, é o dia do discipulado. Outra ideia errada. Não estou dizendo que é errado a gente se reunir para ter um estudo bíblico, e que isso também é discipular. Mas o errado é entender que o discipulado é aquela hora marcada só. Entende? E a igreja, ela acaba entendendo de uma certa forma que é isso. O discipulado é sábado às 15 horas. O discipulado é domingo às 17 horas antes do culto. Quem quiser ser discipulado, vai lá que o pastor vai dar o estudo de discipulado. Não é isso. Outra ideia errada, discipulado tem início e fim. Eu não terminei o meu discipulado, por isso que eu estou com dificuldades na vida. Eu não comecei ainda. Ou eu comecei e terminei, portanto eu já sou um discípulo porque eu passei pelos 15 sábados do discipulado. Não é isso. Não tem hora marcada, não tem início, não tem fim, é para toda a vida. Não é um programa da igreja, entende? Não é um programa específico da igreja. Outra ideia errada, discipulado é para quem está fraco. Para quem está fraco espiritualmente, precisa passar por discipulado. Quem está com dificuldades, quem está com problemas doutrinários, então precisa passar por discipulado. Eu não preciso, porque eu estou legal, está tudo bem, estou tranquilo. Outra ideia errada. Não estou dizendo que pessoas que têm dificuldades, que vão passar por um estudo, e aquilo não é discipulado, é também. Tudo aquilo que vem de ensino é do discipulado, mas a ideia que eu estou querendo pegar para vocês aqui, que não é um programa da igreja. Não é algo que a gente entende, é lá na igreja, é o pastor que faz, é um momento, e eu estou isento disso. O que eu quero trazer para você, talvez você já tenha até entendido, é que a sua vida deve ser uma vida que discipula pessoas. E que também é discipulado por outra pessoa. Uma ideia também é que as pessoas elas têm errada é o discipulado na linha vertical. O que é isso? Eu e você. Entende? Aquela ideia assim, discípulo, só pode ser o discipulador aquele que está no nível superior de espiritualidade, para discipular aquele que está no nível de inferior. Não. Também essa é uma ideia errada. Eu posso dar discipulado para uma pessoa, e aquela pessoa, de alguma forma, ela está me discipulando também. Não é uma questão de nível, nem nível de tempo de igreja, nem nível de maturidade, nem nível de estudo. Entende? Eu posso dar discipulado em algum ensino para a Márcia em casa. Ela pode fazer isso mesmo comigo. Entende? Ela pode me ensinar alguma coisa, ela está me discipulando. Eu posso ensinar algo para o meu filho, discipulando a vida dele, mas pode chegar um momento
né? E já houve esse momento de meu filho ensinar coisas para mim. Ele está me discipulando. Entende? É uma caminhada juntos. É uma vida na vida. E isso, não só entre pessoas da mesma família, isso deve fazer parte da igreja. Da igreja. A vida ou a forma de se fazer deve fazer parte de um ao outro. Não é? Mateus, que é colocado aqui como, que nós lemos os versículos, Mateus aparece no Evangelho de Mateus cerca de 80 vezes a palavra no grego que vem da ideia de discipular. Mateus foi o que mais usou. Não é? E não é à toa, acredito que não é à toa que Jesus, Mateus, ele coloca essa grande comissão como fechamento principal do seu evangelho, dizendo Jesus, fazei discípulos, porque a ideia de Mateus é exatamente discipular. Mateus, ele trata muito a ideia de Jesus e os seus discípulos. Ele traz desde da árvore genealógica lá da vida de Jesus, ele traz ideias desde lá do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não fala muito sobre a própria palavra discipulado em si, mas tem em sua raiz muitas palavras hebraicas que foram traduzidas para o grego na Septuaginta da LXX, que trouxe a palavra discípulo, que é a ideia de aquele que segue um outro através de um ensino, seja o ensino vivido e o ensino falado, oral. Nós discipulamos, também é importante lembrar isso, com a vida. Só de as pessoas olharem para nós, elas já estão, de alguma forma, aprendendo alguma coisa e estão sendo discipuladas. Indo para a nossa última parte aqui, a nossa última ideia, eu queria abrir conosco aqui, para vocês, em um outro texto. Abra lá a sua Bíblia, acho que vai aparecer na tela aí, Colossenses 3, 16, e queria trazer uma ideia bíblica agora. Falamos da teoria, agora uma ideia bíblica, do que é discipular. Colossenses 3,16 é um texto muito conhecido e muito usado também, que tem uma particularidade interessante que eu coloquei para nós ali. Eu vou abrir aqui para ler. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui são virtudes que eu posso estar colocando para os colossenses. Ele coloca essa palavra assim: habite ricamente em vós a palavra. E a ideia de instruir e aconselhar é a mesma, a palavra aconselhar, instruir, é a mesma palavra, especialmente o aconselhar-vos ali, é a mesma ideia, a raiz da palavra, de o ensinando lá em Mateus 28, 20. Ensinando-vos, o aconselhar-vos é você ensinar. Então aqui, você percebe que Paulo ele tá falando para a igreja de forma geral. Ele não está falando para um pastor da igreja, instruir e aconselhar, ele está falando para a comunidade. Então, é mútuo, né? Deve ser parte orgânica da igreja, não um evento, mas sim algo que está na vida da igreja. E nós precisamos vencer algumas barreiras para cumprir essa tarefa. Não existe só aquela barreira de dizer assim: eu ide para outro lugar para fazer discípulos. Não existe só essa barreira. Existe uma barreira interna também na igreja de Deus, que essa barreira que impede de as pessoas
discipular uma outra, de forma natural, de forma tranquila, de forma de ser ali um estilo de vida da igreja. Entende? Nós vivemos, entenda o que eu vou dizer, nós vivemos numa raiz muito católica, até no nosso meio cristão, evangélico, vamos dizer assim. Que a ideia de que é o pastor, ou é aquele que é mais instruído, é ele que tem que fazer, é ele que tem que instruir, é ele que tem que aconselhar. Sem dúvida que o pastor, ele ganha experiência e ele estuda para isso. Mas não podemos entender que é só o pastor, não é bíblico só o pastor fazer isso. O aconselhar um ao outro, que é discipular, o ensinar um ao outro, é uma ordem para o geral. Para o geral. E aí nós vamos precisar vencer, então, as barreiras para isso. Não temos dificuldades, de procurar o pastor para um discipulado, para um aconselhamento, para uma conversa. Não temos muitas dificuldades para isso. Nós não devemos ter dificuldade nenhuma para conversar um com o outro. E aí, como é que está a sua vida? Está tomando um café com alguém? Como é que está a sua vida? Ah, não, mas quer saber da minha vida? Poxa, que pessoa intrometida. Não, ele é seu irmão em Cristo. Ei, como é que está a sua vida espiritual? Está lendo essa semana? O que você aprendeu? Não é? A gente conversa de tantas coisas, de tantas situações, e nós não conversamos assim. E aí, como é que está o seu casamento? E aí, como é que está a sua vida lá no seu lar com seu filho? E aí, tem lido? O que tem lido? Como é que estão suas lutas? Posso te ajudar? E aí, essa troca de ideia de um ao outro, um ajuda o outro, isso é discipulado. E isso tem que fazer parte de nós, da igreja de Deus. E o que nós precisamos vencer é exatamente o orgulho. É aquela ideia de, não, ninguém tem que saber da minha vida. Não é? Por que eu tenho que falar da minha vida para todo mundo? Por que eu tenho que dar satisfação para alguém? Por que eu tenho que ajudar alguém? Não, procura o pastor. Aliás, o pastor ele tem capacidade para isso. Procura o pastor. Não é uma ideia saudável essa. Não é? Muitas vezes você pode se surpreender de pessoas que você jamais imaginava. Essa pessoa está ajudando você a crescer espiritualmente, você está ajudando a outra pessoa a crescer também. Então, é importante isso. Ensinar outros não é não é uma parte apenas em nossa vida, ela é o todo. Ela deve ser o estilo. E o último texto que eu queria abrir com vocês está lá em Hebreus. Abra lá em Hebreus, capítulo 3. Vamos ler dos versículo 12 até o versículo 14. Hebreus, capítulo 3. Se você, ao ler Hebreus, você vai ver que Hebreus, o autor de Hebreus, ele é bem direto nas suas palavras. Ele não rodeia, ele fala diretamente. Qual é o seu objetivo? E ele diz assim, capítulo 3, versículo 12. Aqui numa palavra exortativa, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo e, de fato, guardamos firme até o fim a confiança desde o princípio
desde o princípio tivemos. Então aqui, olha que interessante que ele está colocando, diz assim, tende cuidado, irmãos. Tende cuidado. Preste atenção que não esteja entre vós pessoas de incredulidade de coração, e aqui ele não está falando para pessoas de incredulidade, pessoas que não conhecem, está falando para pessoas que conhecem a Deus. Mas mesmo nós conhecendo a Deus, mesmo sendo um discípulo de Jesus Cristo, todos nós temos dificuldades e temos até incredulidade em nosso coração e até perversidade em nossa vida. Por isso é importante um discipular o outro. Temos níveis de maturidade da fé de cada pessoa. Cada pessoa luta, às vezes, com uma certa dificuldade na sua vida. Por isso é tão necessário que a igreja viva em torno de um estilo de vida bíblico e de aconselhar um ao outro. E olha o texto, no versículo 12, ele fala, pelo contrário, o contrário de talvez pessoas vivendo de forma endurecida, o contrário de pessoas vivendo talvez com uma certa incredulidade, com uma certa perversidade, o contrário disso é o quê? Exortai-vos mutuamente. E é a palavra ali, exortar-vos, é a mesma ideia de ensinar, de estar ao lado. Ensinando-vos a guardar. Quando Jesus fala lá, ensinando a guardar todas as coisas, é exatamente fazer o que ele fez. Ele esteve do lado dos discípulos, ensinando os seus discípulos. E isso é para toda nossa vida. Ser ensinado e ensinar não tem limites. Não tem fim. Ninguém pode dizer e falar assim, eu já sei tudo. Eu não preciso aprender mais nada. Vamos imaginar de forma hipotética aqui que a pessoa já leu, hipotética que é difícil, né? Vamos imaginar que a pessoa já leu a Bíblia por mais de 50 vezes, de capa a capa. Ela já leu muitos livros, ela já participou de muitas conferências, ela ensina, a sua cabeça é uma cabeça maravilhada, uma cabeça, palavra, que conhece todas as coisas, que entende todas as coisas, que compreende, pela leitura, pelo estudo, mas ela precisa ainda ser discipulada, ser ensinada. E porque existe a natureza pecaminosa. Lembra de Salomão, sábio, conhecedor. Deus deu a ele sabedoria. Porém, precisou, mesmo em toda a sua sabedoria, como uma sabedoria que nunca houve homem que foi tão sábio como ele, exceto Jesus, que Jesus mesmo falou assim, aqui está um que é maior que Salomão. Mas, antes de tirando Jesus, não houve outro homem na face da terra tão sábio como Salomão. Salomão precisou ser ensinado, precisou de ajuda. Agora, o que atrapalha, então, essa vida que eu estou propondo para nós aqui, é algo que, as barreiras, é exatamente algo que a gente precisa quebrar como igreja. E compreender isso, que é o orgulho. Eu não quero que ninguém se intrometa na minha vida. Eu não quero que ninguém me ensine nada. Eu também não sou... O orgulho não só de para ser ensinado, mas o orgulho também de querer ensinar. Não, por que eu tenho que fazer isso? Eu não nasci para isso. Tem pessoas que sabem fazer isso melhor do que eu. A desculpa, constrangimento, às vezes barreiras como o status.
não é? Status espiritual, não. Como é que eu vou ensinar tal pessoa? Não é? Status espiritual, status de tempo de vida cristã, são todas coisas que precisamos quebrar. Nós achamos muitas vezes que o cristão de 20 anos de convertido é melhor do que aquele que tem 1 ano de convertido. Sem dúvida que o que tem 20 anos de convertido, ele conhece mais algumas coisas do que aquele que tem 1 ano. Conhece, mas, como eu estava falando, conhecer não significa viver. Nós conhecemos muitas coisas, e temos que ser sinceros em dizer que conhecemos muitas coisas, mas vivemos muito pouco, às vezes, do que nós conhecemos. Por isso a importância de conversar um com o outro e de cada um ajudar o outro. De colocar em prática aquilo que conhece. Também, como já falei, tempo de vida cristã, às vezes as pessoas têm barreira por posição social. E até financeira. Não, mas aquela pessoa vai falar comigo, quem é ela para falar comigo? Quem é ela para querer me ensinar? Às vezes temos esse tipo de orgulho. Quem é aquele irmão? Não é? Posição social, posição também de acadêmica, não. Eu tenho estudo assim, eu fiz isso, fiz aquilo, aquele irmão, ele não é tão iletrado, por que ele quer falar? Por que ele tem que me ensinar? Existe isso. Isso tem que ser quebrado. Quebrado. Porque precisamos exatamente disso para a vida da igreja. Mulheres ensinando mulheres. As mais novas sendo ensinadas por mulheres mais velhas. Aprender a vida comum do lar, isso é bíblico. Pais novos sendo ensinados por como criar filhos. Até pais antigos tendo que ser ensinado a entender a sua função. Casais novos. Casais ensinando casais. Jovens ensinando as crianças, adolescentes. Discipulando. Precisamos disso. Nós temos às vezes uma ideia, o mundo tem essa ideia de que o jovem ele é o conhecedor. É outra ideia errada. O jovem ele é o detentor de todos os conhecimentos, porque ele sabe mexer na internet, no celular, em todas as coisas de forma fácil, que aquele da geração mais anterior falou assim, poxa, eu não sei como fazer isso. E as pessoas até brincam, né? O jovem vai lá e ele digita 50 caracteres em 1 minuto, né? E o mais velho ele fica ali digitando 10 caracteres em 10 segundos ali, em pouco, muito tempo ali, um dedo. Aí as pessoas acham o quê? Não, o jovem ele é mais esperto, ele é mais conhecido. Não, o jovem precisa ser ensinado pelos mais velhos. Claro que o jovem ele tem facilidade aí, né, em mexer em todas as tecnologias, não é, Daniel? Tem muita facilidade. O Caleb pega assim, ó, rápido. Se os seus filhos, os mais adolescentes também, pega ali, ó, se ensinar ali, você ensina uma vez só. Aprende que não sai da cabeça. Sim, tem mais facilidade para essa parte, sim. Mas é bíblico e é muito coerente que os jovens precisam ser ensinados, discipulados pelos mais velhos. E devemos considerar e respeitar e ter uma certa reverência por aqueles que têm experiência, por aqueles que entendem algumas coisas. Talvez não são tão iletrados, vamos dizer assim, mas têm vida. E essa é fundamental para o discipulado, vida na vida. Para encerrar, também uma outra definição que também vem do livro de Mark Dever, que diz assim, discipular é intencionalmente buscar o bem espiritual de outra pessoa, para que ela seja mais como Cristo. Vou repetir. Discipular é intencionalmente buscar o bem espiritual de outra pessoa,
para que ela seja mais como Cristo. E chamo a atenção para a palavra intencionalmente. Nós temos que viver a nossa vida como discípulo de Cristo com a intenção, com o propósito de ensinar o outro e de ser ensinado. Com a disposição, ao intencional, e a minha intenção de vida, das minhas ideias, dos meus propósitos, a intenção que eu tenho é essa, de ensinar o outro. É de viver para ajudar outro a crescer e, consequentemente, ser ajudado por outra pessoa para que eu cresça espiritualmente. Queria deixar estas palavras para que nós, então, possamos pensar e cumprir os mandamentos do Senhor na vida prática como igreja. Certamente não é tão simples às vezes, teremos que quebrar algumas barreiras, mas seguir a palavra de Deus, seguir a vontade de Deus como igreja, é um desafio. E um desafio que, ao cumprirmos com dedicação, certamente viveremos a coerência de que é ser uma igreja de Deus, do que é ser um povo de Deus, de que é ser um discípulo do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e assim encerrar o nosso tempo de EBD, de estudo aqui nessa manhã. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque temos aqui conselhos importantes e um estudo que vem da sua palavra para nos orientar como igreja do Senhor. Obrigado por esses irmãos aqui, por aqueles que estão em casa, e os abençoe, para que compreendam e pratiquem as recomendações bíblicas para a sua vida, para serem cada dia mais transformados à imagem de Cristo. Que ser transformado, Pai, à imagem de Cristo seja o nosso objetivo, o nosso estilo de vida. Por isso lhe pedimos sabedoria, que possamos olhar para o Senhor e para a Tua palavra e realmente mergulhar a nossa vida nesses ensinos, para sermos cada vez mais coerentes em nossa vida espiritual, em nossa vida de comunhão, e nosso propósito como igreja, até que o Senhor volte. É no nome de Jesus que eu oro. E agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe o pessoal em casa. Bom domingo, bom almoço, com comemoração do Dia dos Pais aí. E também o pessoal aqui presencialmente, obrigado pela presença. Que Deus abençoe todos vocês. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é
antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades.